De pé como estamos, por gentileza, amado irmão, gostaria que você abrisse a Bíblia, também vai ser projetado logo aqui na frente, eu acredito, a palavra do Senhor, Salmos, número 32, lembrando que Salmo não tem capítulo, né? Cada Salmo é um individual. Salmo 32, nós iremos ler apenas o verso 8 e o verso 9. Nós vamos falar um pouquinho a respeito acerca de como obter a direção do Espírito Santo. Nós que temos intimidade, nós que somos mais versados há muito tempo na casa do Senhor, nós entendemos que desde do princípio, onde você se coloca diante do Senhor, Ele quer falar ao seu coração de uma forma maravilhosa. E nós entendemos que muitas vezes, por não termos a devida sensibilidade ou a experiência, muitas vezes, aquilo que o Espírito Santo do Senhor quer nos falar, aquilo que Deus Ele quer direcionar nas nossas vidas, por algumas vezes pode passar batido. Mas eu quero que nós estejamos atentos verdadeiramente àquilo que Deus Ele quer falar ao nosso coração. De tal forma, nós vamos observar na palavra do Senhor, nós vamos nos aprofundar na palavra do Deus vivo, como Ele quer nos direcionar nas nossas vidas, como Ele quer falar ao nosso coração, e assim nós possamos estar sendo servos guiados pelo Espírito Santo. Então, se nós pudéssemos colocar um título para a mensagem de hoje, seria: como ser guiado pelo Espírito Santo do Senhor. Salmos 32, versículos 8 e 9 nos diz o seguinte: Deus, Ele falando através da boca do salmista da seguinte forma as nossas vidas no dia de hoje: instruir-te-ei e ensinar-te-ei no caminho que deves seguir. Percebam bem, o Senhor está nos instruindo, o Senhor está nos ensinando aquele caminho que devemos seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejas, olha a recomendação do Senhor, não sejas como o cavalo e nem como a mula, que não tem entendimento. Percebam bem, o Senhor está falando algo que já é falado na palavra, e que nós falamos muito acerca do culto racional. Nós não podemos seguir como algo que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem a ti mesmo. Amados irmãos, por gentileza, podemos nos assentar, adorando, glorificando, bendizendo e exaltando ao nome do Senhor. Uma das grandes perguntas que nós, pastores, temos com aquelas pessoas que já estão iniciando os primeiros passos na caminhada é acerca de como se manifesta, como se dá a manifestação do Espírito Santo do Senhor. E, amados irmãos, é interessante que essa é uma dúvida justa daquelas pessoas que começam a observar pessoas no meio da casa do Senhor que têm visões, que têm revelações, que chegam para as nossas vidas e falam: olha, eu tenho um recado do Senhor para você, e aquela pessoa vem e fala tudo aquilo que está no seu coração e na sua vida, e você, amado irmão, começa a ter a seguinte dúvida: como que isso funciona? Como que é esse relacionamento? E é interessante que muitas vezes, sem a instrução adequada, a pessoa começa a pensar que quando o profeta chega, olha, Deus está te dizendo algo, ela começa a pensar, e eu não quero dizer que isso não pode acontecer, mas não é o usual. Começa a pensar que vem um ser e chega para a pessoa e cochicha no ouvido dela, e ela vai
e fala aquilo que Deus está falando. Mas eu gostaria que os amados irmãos e aqueles que têm sede de ouvir a voz do Senhor entendessem, é que geralmente, na grande maioria das vezes, é lógico, Deus fala àqueles que Ele ama. Uma vez Ele me falou, durante a passagem do ano de 97 para 98, olha, esse ano eu vou te dar um emprego. E falou literalmente com essas palavras. E naquele ano se cumpriu a palavra do Senhor. Mas eu quero que vocês entendam, os amados irmãos entendam, que para que a palavra do Senhor ela seja dinâmica, deve existir um feeling, deve existir uma intimidade. E percebam bem, quando o Senhor fala na palavra, Ele fala, não o guiarei com minha voz, mas Ele fala, eu guiarei com os meus olhos. Os irmãos mais antigos aqui, os da velha guarda, né? Tem essa lembrança, eu acho que os mais novos não têm essa lembrança, mas quando eu estava fazendo algo que desagradava meu pai, ele não precisava falar uma palavra. Ele só olhava de lado e eu sabia que eu estava encrencado daqui a pouco. Às vezes tinha visita em casa, ele não podia me corrigir ali, ou ele não queria me corrigir ali. Mas com certeza eu saberia que ia vir a correção. Amados irmãos, nós temos que entender que durante o momento de dificuldade, de luta, não existe muitas vezes o espaço de tempo para vir um ser e falar contigo aquilo que Deus quer falar. E você tem que sentir, você tem que ter intimidade com o Pai, para entender no seu espírito aquilo que o Espírito de Deus Ele quer dizer à sua vida. É por isso que a palavra fala que o Espírito Ele vai nos ensinar e também Ele nos fará lembrar daquilo que Ele nos ensinou. Veja bem, eu quero que os irmãos entendam bem aquilo que Deus Ele quer falar ao nosso coração essa noite. Deus, Ele fala de diversas formas ao ser humano. Primeiro, Ele tem nos falado através da palavra. Deus, Ele tem nos direcionado através da palavra dEle. E se nós começarmos a caminhar conforme a palavra dEle, nós estamos muito bem na nossa caminhada. Então, se nós sentirmos algo dentro do nosso coração, que é fora da palavra de Deus, nós entendemos, segundo o estudo da teologia, que existem 3 espíritos que falam o coração do homem. Primeiro, é o próprio espírito do homem que fala o seu coração. Muitas vezes, há caminhos que parecem bons ao homem, mas no final eles são caminhos de morte, segundo a palavra. Porém, existem também outros 2 espíritos. E um deles é o espírito do nosso inimigo, do inimigo das nossas almas. E sempre quando ele fala, muitas vezes ele fala até o que está na palavra, mas não de acordo com o espírito da palavra. Por exemplo, o nosso inimigo chegou para o Senhor Jesus Cristo e falou aquilo que estava na palavra, para ele se jogar, porque nos Salmos diziam que se ele se jogasse, os anjos de Deus estariam o amparando. Mas o Senhor Jesus Cristo entende que aquilo estava na palavra, mas o espírito que ele estava usando não é o espírito da palavra de Deus. Quero que os irmãos percebam esse feeling. E ele responde com a própria palavra: não tentareis o Senhor teu Deus. Meus amados irmãos, nós temos que nos direcionar com a palavra de Deus. Mas eu gostaria de relembrar os irmãos que a palavra existe, mas nós temos que entender, nós temos que nos aprofundar não somente na letra, porque a letra ela mata, mas o espírito da palavra ele vivifica. Agora veja bem, amados irmãos, eu falei que existem 3 espíritos: um espírito do homem, o espírito do adversário que lança contra as nossas vidas, mas também existe o espírito de Deus. Existe o Espírito do Senhor. Veja bem, amados irmãos, eu quero que vocês entendam que muitas vezes
nós nos digladiamos entre algumas situações. Por exemplo, eu tive um colega meu, que um certo momento da vida dele, ele estava andando na rua, e ele sentiu o desejo incontrolável, de chegar para uma pessoa que estava no meio da rua, e falar para ela a seguinte frase: Jesus é a porta. Mas ele começou a lutar consigo mesmo, pensando: não, Senhor, eu não conheço essa pessoa, nunca vi ela na minha vida, não pode ser o Espírito de Deus que está me direcionando. E aquela direção estava vindo no seu coração: fala para ele que Jesus é a porta. E ele vence, perceba, ele vence esse momento de inércia que existe no seu coração. Ele vai em direção à pessoa e chega para aquele homem, toca nele, aquele homem olha para ele, ele fala o seguinte: olha, Jesus é a porta. E aquele homem que estava indiferente começa a cair em prantos e chorar, e aquela pessoa que estava sendo usada por Deus não entende. E aquele homem que estava em prantos fala o seguinte: olha, eu tenho sonhado com uma porta que está na minha frente, mas eu tenho sonhado por muitos e muitos tempos, eu tenho perguntado: que porta é essa, Senhor? E agora você vem e me fala que Jesus é essa porta. O que eu quero que os amados irmãos entendam é que pode ser que aquele amado irmão não entendesse que essa seria uma direção de Deus, ele não entendesse que essa seria uma direção do Senhor para a sua vida, e ele estaria perdendo a bênção do Senhor, de estar transmitindo algo que era de Deus, e aquela pessoa que estava ali, talvez perdesse até a salvação. Então, amados irmãos, eu quero que nós tenhamos intimidade com o Senhor, e essa intimidade se chama testificação. Deus, Ele fala ao nosso coração, mas aí você fala: pastor, mas eu não quero parar por aí, eu não quero apenas que Deus Ele testifique no meu coração, eu quero ter visões maravilhosas, como tem servos que têm visões maravilhosas, eu quero ter sonhos, eu quero que o Senhor fale comigo através de mim, para as pessoas. E eu gostaria que os amados irmãos entendessem que não há como o Senhor colocar uma responsabilidade maior sobre uma pessoa que não foi fiel na responsabilidade menor. Isso é traduzido por uma parábola que fala dos talentos, que quando o servo dele se coloca diligente nos poucos talentos, ele fala: foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então, amados irmãos, para nós passarmos essa etapa e termos uma intimidade ainda maior com o Senhor, nós temos que entender que Deus fala primeiro através da palavra. Esse é o pressuposto básico. O Senhor não vai falar nada que não seja diferente daquilo que Ele já tem revelado através da sua palavra. E se outro espírito falar diferente, pastor, que seja anátema. Se vier um anjo do céu e falar contra a palavra do Senhor, que seja anátema. Nenhum espírito que é de Deus, nenhum homem que é do Senhor, vai de encontro, vai contra aquilo que o Senhor Jesus Cristo, aquilo que já foi falado e que está positivado na palavra do Senhor. Mas nós temos que seguir em frente, e esse seguir em frente fala do nosso coração, fala da testificação. E, amados irmãos, eu quero que os amados entendam, o Senhor, Ele vai falar contigo, mas em algumas vezes, você não vai conseguir conceber aquilo, se é da sua própria mente, se é da mente do Senhor, se é do adversário, e nós temos que passar no filtro da palavra para entender isso primeiramente. Nós temos que olhar para a palavra: é do Senhor?
Tem um pastor que eu gosto muito de ler os livros dele, tem experiências maravilhosas. O nome dele se chama Luciano Subirá, uma pessoa que realmente me faz ter experiências maravilhosas com Deus. Em um certo momento da vida dele, ele sentiu um desejo muito grande de ligar para uma pessoa, para um amigo. E é interessante que ele estava falando uma coisa que às vezes a gente não nota, mas é uma coisa certa, porque a mulher muitas vezes liga para outra mulher para conversar, bater papo, mas o homem é um ser muito prático, vamos dizer assim. Ele liga com um objetivo. E o pastor Luciano, ele sentiu um testificar no seu coração, um desejo imenso de estar ali ligando para essa pessoa. E a princípio ele poderia ligar ou não ligar, era uma decisão que ele tinha. Mas veja bem, amados irmãos, se ele decidisse não ligar, ele não teria passado a experiência, a intimidade que ele tinha com o Senhor que passar. Ele liga para esse colega, chega para o colega: oi, tudo bem? E o colega fala: nossa, que surpresa você ter me ligado. Ele fala: você está surpreendido, eu também estou mais surpreendido que você. Eu senti de Deus de ligar para você. E quando ele liga, ele obedece. Veja bem, seja fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Deus fala ao coração daquele homem. Pergunta para ele a respeito daquilo que ele tem orado, os 3.000 reais que ele me pediu agora. E ele chegou, o pastor Luciano chegou para ele: olha, Deus ele falou para mim agora aqui, e pediu para me perguntar para você sobre esses 3.000 reais que você está pedindo. Você está precisando? E ele falou: olha, eu acabei de orar agora. E começou a chorar do outro lado da linha. Eu acabei de orar agora e pedir ao Senhor para que Ele estivesse me abençoando. E o pastor Luciano ouviu a voz do Senhor novamente: olha, pega o número da conta dele e faz o depósito desse dinheiro na conta dele. Ele falou: olha, a mesma voz que me falou aqui, que me mandou te ligar, me mandou agora pegar o número dessa conta e fazer o depósito dessa quantia. A pessoa com a falsa modéstia, né? Não precisa e tal. Se fosse eu, pedia na hora, né? Toma aí meu Pix, meu número de conta, o que você quiser, eu quero ser abençoado. Mas ele, com muita modéstia: não precisa. Não precisa. O pastor Luciano falou o seguinte: olha, eu também não quero fazer o depósito de 3.000 reais. Eu estou passando por necessidade como você. Mas aquele que me mandou ligar para você e que me falou que você está necessitando, está me mandando depositar. Você quer ser desobediente a ele? Para mim está tudo bem. Não, vou te passar o número agora da conta. Então, amados irmãos, nós temos que entender que Deus, Ele já decidiu ter a intimidade. Ele decidiu ter a profundidade. Decidiu ter o relacionamento conosco. Agora basta nós decidirmos no nosso coração que nós queremos servir a Ele, e que através da nossa vida, através do nosso trabalhar e do nosso ser, nós vamos ser vasos utilizados para que Deus Ele esteja operando, para que Deus esteja abençoando através de nós. É interessante, amados irmãos, que Deus, Ele fala que Ele vai nos instruir. A palavra que nós lemos fala que Deus, Ele quer nos ensinar no caminho, através do seu olhar, através do testificar. Mas Ele também nos fala que existem pessoas e existem sentimentos que afloram no coração do homem, e que eles fazem o homem se portar como alguém que não tem entendimento. Por isso que, amados irmãos, nós temos que entender que quando Paulo fala acerca do culto racional, nós temos que trabalhar para o Senhor e fazer a vontade dEle com todo o entendimento que Ele coloca nas nossas vidas.
Porque veja bem, existem coisas que Deus coloca desde a eternidade nos nossos corações, que muitas vezes nós queremos negar, mas são coisas que Deus coloca na nossa vida. Não precisaria de código penal algum ter no seu artigo 121 dizendo: matar alguém pena de 6 a 20 anos, que seja. Mas no nosso coração, antes de nós lermos no Código Penal, existe algo que fala errado, nós tirarmos a vida de um semelhante. Então, amados irmãos, eu quero que os irmãos entendam que dentro de cada um de nós existe um espírito regenerado. E esse espírito regenerado, ele funciona como uma antena de captação de rádio. Imagine, nós temos uma estação de rádio a quilômetros, e sem que nós estivermos olhando, sem o nosso olhar visual, a onda do rádio sai da antena de transmissão e vem para um rádio, e nós sintonizamos, e ele pega as ondas de rádio e transforma em ondas sonoras. O nosso espírito, quando nós somos regenerados, quando nós temos um novo nascimento no Senhor, quando nós temos uma intimidade com o Senhor regenerada, esse espírito que é regenerado dentro de nós, ele tem o contato direto com o Pai, com o Espírito de Deus. E é através desse Espírito que habita em nós, que ele vem falar através das nossas vidas, para nos abençoar, e não somente nos abençoar, mas abençoar todas aquelas pessoas que estão ao nosso derredor. Abençoar todas aquelas pessoas que estão ao nosso lado. Eu quero que você entenda, meu amado irmão, que Deus ele não quer levantar apenas uma pessoa. O plano do Senhor nunca foi levantar apenas Moisés. O plano do Senhor nunca foi levantar apenas Davi. O plano do Senhor nunca foi levantar apenas Paulo. O Senhor tem um plano de levantar um povo. E se você olha para o passado e vê, Senhor, que homens maravilhosos, que homens abençoados, que mulheres que tiveram experiências maravilhosas contigo, Senhor. Eu acho que, Senhor, comigo isso nunca vai acontecer, porque são coisas muito profundas, são coisas muito especiais, são coisas que estão no nível fora da minha compreensão do que poderia acontecer comigo. Mas eu quero que você, nessa noite, você desenvolva algo que se chama fé. E você passe a acreditar piamente no seu Deus. E aquele mesmo Deus que fez coisas maravilhosas na vida de Moisés. Aquele mesmo Deus que um dia fez coisas maravilhosas na vida de Abraão. Aquele mesmo Deus que fez coisas maravilhosas na vida de Davi, de Paulo, de Pedro e outras pessoas. Ele hoje está aqui nessa noite, e Ele escolheu você, para que Ele pudesse estar abençoando o mundo, para que Ele pudesse estar abençoando as pessoas que estão sedentas do Espírito Santo de Deus, para abençoar a sua vida. Amados irmãos, eu tenho certeza que quando Deus escolheu cada um de nós, Ele não escolheu debalde, Ele não escolheu sem um objetivo. Cada um de nós tem um objetivo específico que Ele tem traçado desde a eternidade. Mas basta com que nós estejamos decidindo de todo o nosso coração, com todo o nosso ser, com toda a nossa vida, alegrarmos e servirmos a Deus, para que Ele possa operar na nossa vida. É bem verdade, amados irmãos, que vai chegar em determinado momento do seu viver, em que você vai ser provado. Mas o interessante é que existem pessoas do dia de hoje, que elas querem pular etapas, elas querem ser servos aprovados diante do Senhor, mas muito embora quiserem ser aprovados, eles não querem passar pela prova. E como que isso vai acontecer? Como que nós vamos ser aprovados sem uma prova para nos aprovar? Muitas vezes
a situação em que nós estamos passando. Muitas vezes as lágrimas que nós estamos chorando são lágrimas que não apontam apenas para o sofrimento que está mostrando para o dia atual, mas nós temos que entender que muitas vezes aquilo que nós está acontecendo no dia atual na nossa vida pode ser algo que está trabalhando no nosso ser, no nosso interior, para que nós possamos entender que Deus quer fazer de nós homens e mulheres melhores, para que Ele possa fazer uma obra grandiosa. E dessa forma eu olho novamente para a vida dos servos do passado e olho para a vida dos irmãos que aqui estão. Eu lembro que antes de Davi ser rei, ele teve que chorar amargamente na caverna de Adulão. Eu lembro que antes de Abraão ser pai de nações, ele teve que ser homem, marido de uma mulher estéril. Eu lembro que antes de Moisés estar à frente do povo, ele teve que passar 40 anos apacentando as ovelhas no deserto. E muitas vezes a nossa provação dura a nossa provação em que Deus está ansioso para que nós tenhamos vitória dela, deveria durar um dia, mas porque nós começamos a murmurar como o povo de Israel murmurava no deserto, aqueles 40 dias de espera do povo de Israel se transformaram em 40 anos, mas nós não conseguimos perceber que ao invés de murmurar diante das provas, ao invés de reclamar, nós não aprendemos com o povo de Israel e com as dificuldades que eles passavam. E diante das dificuldades e das lutas, nós começamos a fazer as mesmas coisas que eles fizeram. Nós começamos a falar: Senhor, eu sou teu servo, eu não mereço passar por isso. E nós estamos imitando aquilo que um dia eles fizeram, e eles não receberam favor de Deus por isso, não. Eles decepcionaram o coração do Senhor. Mas eu gostaria de te ensinar a ser verdadeiro adorador. E eu quero que você entenda que muitas vezes, como Israel, a prova de 40 dias, porque eles murmuravam, passou por 40 anos. Muitas vezes a sua prova é um dia apenas, mas nós não conseguimos aprender com a prova que Deus nos dá. E essa prova, ela tem que se multiplicar. E às vezes você fala: mas Senhor, isso acontece apenas comigo, essa prova acontece apenas comigo, Senhor. E só falta o Senhor, nosso Deus, falou o seguinte: olha, mas eu tenho tentado te aprovar, mas você sempre reprova na mesma prova. Algumas pessoas falam: poxa, sempre quando eu vou na igreja tem uma pessoa com a cara virada para mim, e sai daqui da igreja com o coração atribulado. Não, amado irmão, às vezes é uma prova para você. Para ao invés de você sair com o coração atribulado, você chega para aquela pessoa que às vezes ela está passando uma dificuldade maior para você, abraça ela e fala: meu amigo, você está bem? Você precisa de algo? Eu posso ser útil para você? Percebam que é muito fácil ser aprovado, mas também é muito fácil ser reprovado. Mas quem disse que iria ser reprovado ou não na prova, quando Israel estava à frente da terra prometida, eram aqueles homens e mulheres que murmuravam contra o Senhor. Diante das provas eles falavam: não, o nosso Deus, esse Deus não tem capacidade, não tem força de vencer o gigante. E amados irmãos, eles tinham observado um Deus que abriu o mar vermelho, que derramou aquele mar em cima de Faraó e matou todos aqueles egípcios. Eles viam a coluna de fogo e a coluna de nuvens, mas naquele momento eles duvidaram do Senhor. E o nosso coração, o coração do homem, ele é assim mesmo. Nós temos que domar esse coração.
Nós temos que fazer com que esse coração de homem, ele seja um coração fiel ao Senhor. Nós temos que fazer com que o nosso intelecto, a nossa mente, passe a entender as dificuldades, os problemas, como uma oportunidade única de adorar o nome do Senhor. Uma oportunidade única de que Deus, como um dia Ele olhou dos altos céus para um servo chamado Jó, e falou: servo bom e fiel. Eu quero que você, meu amado irmão, você que pode me ouvir nessa noite, você tenha essa experiência com o Senhor, de passar no meio das tribulações, passar no meio das dificuldades, como aqueles 3 homens que foram lançados na fornalha. Eles não foram libertos da fornalha, porque se eles fossem libertos da fornalha, o milagre seria pequeno. Mas eles tiveram que ser jogados dentro da fornalha. Eles tiveram que passar no meio da prova, para que ali naquele momento o 4º homem da fornalha estivesse com eles. Eles tiveram que muitas vezes no coração deles pensar: nossa Deus, agora eu vou morrer, sou tão jovem, saí da minha terra com tanta dificuldade, fui transportado, meu pai já morreu. Eles poderiam ter murmurado, mas eles não fizeram isso, eles adoraram. E é nesse momento que nós quebramos o paradigma que o mundo tem nas suas mentes. Quando o mundo nos chama de loucos, nós estamos sendo encontrados em fidelidade diante do Senhor. É no momento da maior dificuldade, no momento do impossível, é que Deus ele faz o milagre na sua vida. Eu lembro de um homem que certo dia, na palavra, ele faleceu e estava no 4º dia, já morto. Lázaro. E é interessante que quando Jesus chega na frente do túmulo, eu tenho certeza que a palavra de Jesus ela pode remover qualquer pedra. Mas ele chega para os homens e fala: ó, remover a pedra, porque a pedra é algo que nós podemos remover. A dificuldade muitas vezes no nosso coração, o empecilho intelectual ou mental que nós temos, nós podemos remover para nos tornarmos alguém fiel, pessoas mais fiéis. E a partir do momento que aqueles homens, eles confiam que o Senhor Jesus Cristo ele pode fazer algo ali, e eles removem aquela pedra, muitas vezes a pedra da incredulidade, a pedra da dúvida, a pedra da murmuração, a pedra de dizer que não merecia isso, Senhor, não merecia. Mas a partir do momento que eles removem aquela pedra, a partir do momento que não existe outra coisa a ser feita a não ser um milagre, a partir do momento que não existe outra coisa a ser feita a não ser o impossível, aí o Senhor toma e levanta a sua voz e diz: Lázaro, sai para fora. Muitas vezes os problemas que nós estamos passando, aparentemente para o ser humano normal, eles não têm jeito. Às vezes aparentemente para as pessoas do mundo eles falam o seguinte: olha, deixa para lá, começa a preparar o enterro, se prepara mentalmente. E nós tivemos situações que ocorreram aqui na nossa igreja, mas Deus ainda é aquele que dá a última palavra.
E quando você estiver no momento de incerteza, quando você estiver no momento de dificuldade, quando você estiver no momento em que todas as coisas, tudo aquilo que está do seu lado, as pessoas que você mais confia, como a mulher de Ló chega a falar: amaldiçoa o teu Deus e morre, falam para você não confiar no Senhor. O meu conselho é: seja diferente do mundo. Seja diferente daqueles homens, daquelas mulheres que confiam apenas nas suas forças. E tire a pedra da murmuração. Tire a pedra da dúvida. Tire a pedra que te faz estar longe do milagre e da bênção do Senhor. Porque eu tenho certeza, e Deus ele tem testificado e falado ao nosso coração, de que o maior, a coisa mais poderosa, Ele pode fazer na sua vida. Uma certa vez, nos primeiros dias, acho que no primeiro ano que eu estava na igreja de Piranema, chegou um casal, eles estavam passando muito mal, e nós iríamos fazer uma visita, e ele passando muito mal, a esposa dele teve uma ideia: poxa, você está passando mal, mas tem um pastor ali, vamos lá visitar ele, Deus vai te curar. E amados irmãos, eles chegaram, e nós, novos ali na frente da obra, começamos a orar por aquele homem. Estava muito enfermo. Mas ele poderia ter falado: Senhor, eu vou procurar outro tipo de ajuda, mas ele encontrou na minha pessoa alguém que teria um relacionamento com o Senhor. E ali nós oramos, nós colocamos a vida daquele homem diante do Senhor. E durante a oração eu percebi que ele começou a suar muito, a camisa dele começou a ficar ensopada de suor, a testa dele começou a jorrar. E logo ali, quando nós terminamos a oração, ele chegou e falou comigo assim: pastor, Deus me curou aqui nesse momento. O que eu quero que os amados irmãos entendam é que eu ali naquele momento não tinha nada que pudesse oferecer àquele homem. Mas quando ele utiliza a fé dele, quando ele coloca a fé dele acima da dificuldade, e entende que existe um Deus maravilhoso, que pode todas as coisas, aquilo que a princípio é inalcançável ao homem, que não tem nada a oferecer, e é algo que é fácil a Deus. Eu quero que você entenda agora. Você está pensando muitas vezes em coisas que são impossíveis da sua vida, que muitas vezes você tem duvidado se Deus Ele tem contemplado o seu viver, as suas necessidades, os seus problemas. Mas eu quero ser boca de Deus aqui na sua vida e dizer que Deus nessa noite, Ele tem algo maravilhoso a fazer no seu coração. Basta você crer no Senhor, porque se você crer, a palavra me diz que se você crer, você verá a glória de Deus. O livro de Hebreus me fala que a fé é o firme fundamento. A fé é a prova das coisas que não se vê, e o firme fundamento daquilo que se espera.
Deus está esperando que dentro de todos os nossos corações, as provas servem para isso, dentro dos nossos corações, nós deixemos de lado a dúvida e passemos a exercer de uma vez por todas a fé nesse maravilhoso Senhor Jesus Cristo. Nós comecemos a entender de uma vez por todas que o Senhor Jesus Cristo um dia Ele veio para se dar, para dar o seu sangue por mim e por ti. E esse sangue maravilhoso tem o poder de nos libertar de todo o pecado e de todo o mal. E se um dia Ele veio, e Ele morreu, e se um dia Ele ressuscitou, nós temos a certeza de que Ele tem o poder de operar maravilhas na nossa vida, e também no final dos tempos nos ressuscitar, para que nós possamos estar habitando com Ele para toda a eternidade. Eu quero que você creia nisso, e eu quero que você tenha certeza que Deus Ele está nessa noite aqui para abençoar o seu e o meu coração. De tal forma que eu gostaria de agora que você abrisse a vossa Bíblia, pedir aos amados irmãos que vão cantar, vão louvar, estejam aqui à frente. Quando nós estamos aqui lembrando um memorial maravilhoso, que é esse o momento da entrega total do Senhor Jesus Cristo por mim e por ti. E abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 26. Que diz o seguinte: enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e deu aos seus discípulos e disse: tomai e comei, isso é meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isso é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desde agora não beberei desse fruto da vide, até aquele dia que beba de novo convosco no reino de meu Pai. Vou pedir aqui que o nosso amado pastor Domingos, nosso amado pastor Ademir estejam ali, e que os diáconos, por gentileza, vamos rodear aqui a mesa do Senhor. Amados irmãos, o Senhor Jesus Cristo, Ele teve a vitória maravilhosa de estar naquela cruz, naquele madeiro. E a vitória foi contra o pecado. A vitória foi contra aquilo que nos separa do nosso Deus vivo, do nosso Deus maravilhoso. E nessa noite, nós temos novamente a grande e grata oportunidade de fazermos o memorial, de lembrarmos aquilo que um dia Ele fez pelas nossas vidas. E dessa feita, amados irmãos, nós estamos tendo a certeza que se Ele um dia voltou e derramou o seu sangue, hoje nós temos a grata e grande oportunidade de estarmos louvando a Ele, adorando ao Deus vivo, para que Ele possa, no meio da igreja, desse povo que se chama pelo Teu nome, estar abençoando e fazendo obras maravilhosas e grandiosas.